Tem uma possível volta de Oscar, tem uma possível saída do Luciano, tem uma possível saída de Arboleda, ou agora é aquela fase que tudo pode acontecer, Arnaldo? O São Paulo vai ser, acho que o time mais falado do mercado, porque quando você anuncia que você tem pouco e precisa vender, todos os seus jogadores passam a ser o mercado, os empresários e os outros clubes começam a enxergar. Pô, então, se a gente fizer uma proposta para o cara do São Paulo, o cara pode sair. Precisa sair para entrar outro jogador. Então vai acontecer isso bastante. Eu falei da proposta do Santos pelo Luciano, o interesse do Santos pelo Luciano. O Luciano parece aquele jogador lá, quando você pega, o cara faz 20 gols por ano, todo mundo quer. Quem dá 20 anos? Não se machuca? 20 jogos, 20 gols. 20 gols? Se machuca? Então, o Luciano talvez seja um... Mas o São Paulo não tem interesse em trazer do Luciano, a não ser que consiga um jogador melhor que o Luciano pro lugar dele. Porque é pouco provável. Oscar não tem nada a ver com o Luciano, né? Mas a única coisa a ver é que eventualmente joga com a camisa 10, né? Mas eu acho que o Oscar ele tem a ver com o Lucas, com outras situações. O São Paulo só consegue contratar jogador que está livre no mercado. Incorporando ele à folha de pagamento. Mas aí tem uma diferença. Isso é uma loucura, hein? O quê? Trocar um pelo outro. O Oscar vem da China, onde ele joga 18 jogos, come 2 caranguejos e 3 churrasquinhos de gato. Para jogar 60 jogos aqui, tantos anos na China, Cristo Redentor. Ele pode até vir, mas não trocar um pelo outro. Exato. Esse é um bom ponto. Olha, quem avisa, amigo é. Temos o exemplo de sucesso, um fenômeno Hulk. Tudo bem, o Oscar foi o melhor jogador da última Liga Chinesa. É o capitão do time dele, foi artilheiro do time, mais assistência, jogou quase todas, não se machucou, tal. Mas isso na Liga Chinesa, né? E sim, ele está livre no mercado. O Oscar, para quem não sabe, até é um dado surpreendente, é o segundo jogador brasileiro em atividade mais rico, que mais acumulou fortuna, só perde para o Neymar. Então dinheiro ele não precisa, porque ele joga... Quando era moleque, saiu do Inter, do Chelsea foi o mais bem pago, foi para a China e tal. Então, e pegou todo o período da China que pagava... E pagava 5 milhões por mês, 8 milhões por mês, e ele era acima, às vezes, disso daí por mês. Então, você imagina que um cara desse... O Oscar foi para a China como esses caras recentes, como o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia. Isso. A China deu esse boom como a Arábia deu agora. E contratou jogador, o cara saiu do Chelsea para jogar na China, né? Agora, e o Arboleda? Estão falando que vai embora, é isso? Na Arboleda é a mesma coisa que Luciano, que jogadores de 30 anos do São Paulo. Depende. O Arboleda, o Luciano, são jogadores que não jogaram, não tiveram, estão naquela fase de última proposta. Se tiver uma proposta que o jogador queira ir muito boa para ele, de mercado exterior, por exemplo, para o Brasil eu não acredito. Para clube brasileiro, nenhum nem outro. Não acredito que saiam nem o Arboleda nem o Luciano. Mas não descarto que... Porque para entrar o Oscar na folha de pagamento, para entrar qualquer jogador, vai ter que abrir brecha na folha de pagamento. Agora tem travas, não é o Corinthians com o Hugo. O Corinthians com o Hugo. São Paulo precisa de 800 mil euros para contratar o Wendel do Porto, para pegar a liberação antes. O Corinthians vai, o patrocinador ou ajuda ou pega um empréstimo, enésimo empréstimo no banco, como o São Paulo sempre fazia, com o Casares aval. Ó, aqui está 800 mil, depois eu pago. Agora não tem mais isso. Ou você tem para investir agora, ou você não traz jogador. Então vai ser bem complexo a primeira janela do São Paulo para 2025. Os números do Oscar são surreais, né? Eu digo números de salário. Será que o São Paulo vai conseguir contratar um jogador que estava ganhando tanto dinheiro? Lá no acerto dele com o futebol chinês, quando ele saiu do Chelsea, o Oscar recebia cerca de 1.400.000 reais por semana. Por semana. Ou seja, dava mais aí de 6 milhões de reais por mês no começo do Oscar na China. Vale deixar claro que o Oscar ficou lá por 8 anos. 8 anos. O patrimônio do Oscar, para vocês terem uma ideia, de acordo com o levantamento do jornal The Sun, né, da Inglaterra, o patrimônio do Oscar, com tudo que ele recebeu no futebol chinês,
chega a 175 milhões de euros, o equivalente a quase 600 milhões de reais. A quantia é 4 vezes superior na comparação com o que era embolsado pelo atleta na sua época de Chelsea. E mesmo assim, o São Paulo está mostrando para o Oscar o seu interesse. Uma boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Ô Mauro, o Oscar, ele chegou a ser muito desejado também pelo Flamengo, né? Em algumas ocasiões, ele queria, inclusive, deixar o futebol chinês, mas não foi liberado. O Oscar, que era um objetivo da antiga diretoria do Flamengo. Então, hoje, a partir desse momento que o BAP agora é o novo presidente, ainda não se sabe se o Flamengo vai ou não ter interesse no jogador. O São Paulo sai na frente, provavelmente outros clubes também vão correr atrás do Oscar, que está sem contrato no momento. Acabou o contrato dele com o futebol chinês. O São Paulo tem chance, na sua opinião? Por que eu pergunto isso, Mauro? Porque está assinado, né, um tratado dentro do São Paulo que vai ter que reequilibrar o caixa. E é um jogador caríssimo. Boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde. Eu acho que é uma contradição, né? Assim, não adianta o departamento financeiro, o superintendente do São Paulo falarem em ajuste de finanças, e aí você vai contratar um jogador que vai ter um custo mensal, entre luvas, salário, tributos, sei lá, 2 milhões por mês, vai custar um Oscar? Quanto vai custar? Não sei. Digamos que seja esse valor. É muito dinheiro. Essas coisas são incompatíveis. Não tem como você querer arrumar a casa e você querer fazer investimentos pesados. É a realidade. O São Paulo tem que resolver. Ele quer ser Corinthians ou ele quer ser Palmeiras? Quer ser Corinthians? Contrata o Oscar, contrata o Sérgio Ramos, contrata vários jogadores caros que estão lá fora, brasileiros ou não, e se endivida mais. A dívida de São Paulo está batendo perto de 1 bilhão daqui a pouco, são 900 milhões. O déficit foi altíssimo agora nesse ano, né? Se você converter isso aí para euros, dá muito dinheiro. O do Corinthians, então, nem se fala. O César Grafietti escreveu um artigo no final de semana, inclusive, falando dos dois, Corinthians e São Paulo, e também do Santos de passagem. É uma situação financeira bem complicada. Mas aí, quando o departamento de futebol fala em contratar jogador caro, realmente, olha, não dá para entender o que o São Paulo quer. Aí o presidente Casares está de férias, né? Está viajando, tudo é que deveria aparecer e falar, afinal de contas, qual é a do São Paulo? Para o torcedor saber qual é. Vai contratar jogador caro, porque essa história do de graça, vou ter que sempre lembrar aqui o que eu falo do Vampeta, não tem de graça, gente. O jogador, quando ele está livre no mercado, o que ele faz? Ele, entre aspas, vende os seus direitos federativos para o clube. De que maneira? Eu quero um salário X e eu quero tanto como se fosse pagar pelo meu passe. Como o passe é meu, né? Você me paga, então, isso diluído no salário. E aí fica uma soma muito elevada. Se você multiplicar isso por 13, os 12 salários do 13º, fica pesado. Então, o clube tem que definir o que ele quer. Quer se endividar, contratar, problema do São Paulo. De seus dirigentes e, no futuro, sei lá de quem, talvez da torcida, né? Mas eu acho que são coisas incompatíveis. Sobre o Flamengo, não tem nada de Oscar, né? Houve naquele momento, na verdade, o Oscar queria ficar um tempo no Brasil e aí os empresários do Oscar tentaram viabilizar e os chineses não liberaram. O Flamengo, na época, disse que se ele tivesse liberado, pudesse ficar um tempo que uma temporada do Flamengo jogando, o Flamengo tinha interesse. O clube chinês não liberou e o negócio não avançou. E isso também era um pouco de reflexo até da relação muito próxima que os dirigentes que estão de saída tinham com o empresário que cuida da carreira do Oscar. Então, isso tudo criou ali uma situação que não foi adiante simplesmente porque o Flamengo nunca negociou com o clube chinês. Os empresários do Oscar tentaram obter a liberação do Oscar por empréstimo do clube chinês e aí prorrogaria talvez o contrato dele pelo período em que ele estivesse no Brasil, e o clube que eles procuraram e se interessou foi o Flamengo. Como ele não foi liberado pelos chineses, não aconteceu mais nada. Ele ficou por lá e veio aqui ao Brasil para acompanhar o nascimento de um filho, né, na época. A mulher dele estava grávida. E depois seguiu jogando normalmente até o final do seu contrato, que foi até prorrogado mais um mês, né? 1 mês ou 2, para terminar junto com a temporada lá na China. E agora ele está livre. Mas não tem nenhuma disputa pelo Oscar. O São Paulo está com um caminho livre para contratar o jogador, pelo menos até o momento, né? A questão é a questão financeira. É a questão financeira.
Que é isso, é o caso. Você pega lá o Corinthians, quando eu falei lá atrás, mas o Corinthians não fica na bronca, eu falei, o Depay não é pro bico do Corinthians. Mas contratou, continua não sendo. O Corinthians é um clube que não tem condições de pagar 3 milhões de reais por mês para ter um atleta. É um excelente jogador. Isso aí ninguém nunca colocou em dúvida. As dúvidas eram com relação à parte física, por conta da temporada de lesões que ele teve antes de vir da Europa para cá, no Atlético de Madrid. Não tem se machucado, está jogando super bem. Alguém tinha dúvida que o Depay ia se destacar no futebol brasileiro? Óbvio que não. Mas o custo disso, para um clube todo atolado em dívidas, com uma dívida que vai se aproximando de 2,5 bi, já tem 2,4 bi, né? Segundo o próprio clube. Essa é a questão. Quando a gente fala que não é para o bico, o seu hoje não tem condição de ter, mas se você quer ter, tudo bem. É como o cara que está todo endividado, vai lá e compra um carro caro. E como é que ele paga esse carro? Como é que ele faz? Não sei, vai enrolando, deve a prestação, não bota gasolina, não paga o seguro, não tem seguro, deve PVA, e vai vivendo, ele está no carro. Deve ter um monte que anda aqui pela cidade, de repente você vê o cara num carrão, né? E não sabe que condição o cara tem. Isso certamente tem aqui em São Paulo, em vários lugares, você vai encontrar. É o Corinthians. É mais ou menos isso. Agora, muitas pessoas falam, a conta nunca chega. Gente, isso não chega de uma hora para outra. Essa asfixia financeira, ela vai chegando aos poucos. Ela vai sufocando a agremiação pouco a pouco. Esse é o problema. Então o São Paulo tem que resolver o que ele quer ser da vida. Eu sempre tenho dito, quer ser Palmeiras, contas organizadas, pagou lá os seus pecados, se ajustou, teve agora uma temporada que não foi vitoriosa, mas o clube fatura alto, o clube não tem dívidas significativas, elas são controladas, tem condições de fazer aportes interessantes na contratação de bons jogadores, podemos até questionar ou não, o mercado do Palmeiras é outra história, mas dinheiro para isso tem. Tem uma vida equilibrada, saudável, né? E por isso é tão competitivo. Quando ganha só um Campeonato Paulista e é vice-campeão brasileiro, é pouco. Para o Palmeiras é pouco, porque ele chegou no patamar em que o nível de exigência é muito elevado, né? Ou quer ser o Corinthians, que fica nessa loucura toda e o máximo consegue uma vaga na fase preliminar da Libertadores. E não ganha nenhum título relevante desde 2017. Se você pensar, para o São Paulo entender, Palmeiras ou Corinthians, o que é que você quer ser? Palmeiras, campeão brasileiro. O Corinthians ganhou em 17, né? O Palmeiras foi vice. Ganhou em 18, o brasileiro. Ganhou em 22, ganhou em 23, ganhou em 20 a Copa do Brasil, ganhou em 20 e 21 a Libertadores, ganhou uma Recopa, né? Ganhou, enfim, tricampeonato paulista, tem um monte de taças. Palmeiras. E o Corinthians ganhou o quê? Paulista em 2018, não foi? 19 o último. Um título paulista nesse tempo todo, em que o Palmeiras ganhou um tri, mais um título anterior, né? Porque são 4 do Palmeiras, se não estou enganado, no período, né? 4 ou 5? 4. Palmeiras ganhou 22, 23, 24. Perdeu 21 para o São Paulo. O Abel 10. Então são 4 títulos do Palmeiras estaduais contra um do Corinthians. E os outros, o Corinthians nem chegou perto. Então, São Paulo quer ser Palmeiras, mas para ser Palmeiras, você tem que passar por um período aí de um certo sufoco. O clube é grande, tem torcida numerosa, tem condições de se recuperar, acho eu. Mas para ser Corinthians é muito fácil, é só você se endividando. Então essa é a questão. E assim, uma coisa que é muito comum, assim, o Oscar, e é um direito dele, pelo que a gente sabe, ele quer vir para o Brasil ganhando um salário. Se o cara quer reescrever a história, não sei o quê, bababaca, gente, isso é uma coisa que para mim é muito clara. Na Argentina isso já aconteceu várias vezes, no Vasco aconteceu com o Juninho Pernambucano. Quando o cara quer reescrever a história do clube, eu ouvi dizer, não vi ele falando, estou me baseando em notícias que eu li de alguns companheiros. Se o cara quer reescrever a história no clube que o lançou, que ele saiu de São Paulo, numa briga judicial, foi parar no Internacional, dali saiu para o mercado europeu, foi para o Chelsea, etc. O cara chega e fala assim, quanto vocês podem me pagar? Pô, cara, estamos quebrados aqui, a gente consegue pagar. Não tem problema, eu quero jogar pelo São Paulo. Joga, não quer reescrever a história? Se quiser ajudar o clube, escrever uma história bonita no clube, o dinheiro talvez não seja mais importante. Estou tomando por base tudo que você falou. Terceiro maior salário do mundo, deve estar com a vida dele feita. Agora, tem todo o direito de chegar e falar, eu quero ganhar tanto. Agora, o clube tem condições nesse momento? E assim, e até que ponto o Oscar vai ser um ponto de desequilíbrio no time do São Paulo? Será que ele vai mudar o patamar do São Paulo? A simples presença do Oscar? O São Paulo, investindo pesado no Oscar, vai ter condições, por exemplo, de contratar lateral direito. Só tem um lateral agora, né? Se o Rafinha não ficar, tem um lateral direito. Por Vinícius. Né? Só tem um lateral direito. Então vai contratar quem? Como? Esquerda não tem ninguém. Ninguém. Né? O Wellington está indo embora. Quer dizer, como é que você vai contratar 1 ou 2 laterais esquerdos, um direito? Você vai ter que repor, você tem que ter elenco. Ou vai ter na base? Será que os da base vão dar conta do recado? Então tem isso também. Quando você tem um cobertor curtíssimo, né? Você joga tudo para cima de um lado, o outro lado vai ficar. Então é isso. Eu acho esse discurso, do Belmonte especificamente, assim, muito antigo. Sabe, essa coisa sempre é contratar, cara.
clube está numa situação difícil. O Casares falou que ia reduzir dívida, ele aumentou nos 2 últimos anos, aumentou no passado, esse ano está aumentando de novo. Como é que pode? Um déficit alto, elevado, 190 milhões, né? 191 milhões, um déficit altíssimo. Converte isso para euro para ver quanto que dá a brincadeira. É muito dinheiro, mas enfim. Né? A gente já mostrou aqui, o Oscar ganhava 1.400.000 reais por semana no futebol chinês quando ele saiu do Chelsea. Depois tiveram várias renovações, ficou lá por 8 anos o Oscar, né? Chegou a ser o 3º jogador mais bem pago do futebol mundial, e o São Paulo tem um tratado assinado, gente, prometendo para o seu torcedor que vai reequilibrar o caixa, que não vai gastar o que não pode, e surge o São Paulo como o primeiro clube interessado no Oscar. O Oscar está com 33 anos. Claro que o Oscar não vai voltar para o Brasil para ganhar um baixo salário. Não vai. E muita gente diz, mas o Flamengo também estava interessado. Estava. E o Mauro diz, o Oscar queria se treinar no Flamengo se ele conseguisse se liberar no campeonato chinês. E aí sim, poderia até ter uma negociação do Flamengo. Mas era a antiga diretoria. A gente ainda vai falar muito nesse programa, né? Porque foi eleito um novo presidente no Flamengo da chapa de oposição, que é o BAP. A gente vai trazer tudo dessa eleição. Primeiro, só queria lembrar que com o encerramento do Campeonato Brasileiro está aberta a temporada, o período de balões de ensaio. É bom a gente ficar sempre atento, porque esse é o período que todo mundo, ou quase todo mundo, tenta contratar o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, aqui no Brasil, né? O Messi, enfim. Você sabe como é que tem funcionado, além de tentativas, já que o Guardiola está perdendo bastante, ele pode estar balançando. Então, é importante todo mundo ficar, especialmente os torcedores, ficarem atentos, dos grandes clubes especialmente, né? Porque nós teremos aí alguns chutes espetaculares. Essa é a primeira. Segundo, Asmar, quando o São Paulo anunciou, recuando algumas semanas, aquele plano para ajustamento financeiro do clube e que já informou ao distinto público, o São Paulo naquele momento, de que o próximo ano seria um ano de aperto financeiro. Não contem com grandes investimentos, o elenco é mais ou menos esse, alguns sairão, outros chegarão, mas tudo usando a criatividade, né? Uma boa análise, mais ou menos todo mundo gastando a mesma coisa, se possível reduzindo, porque a despesa é grande. Esse foi o discurso. Quando chegou essa informação, eu pelo menos falei aqui no programa, a ideia é muito boa, a gente só não pode aplaudir, porque a gente precisa esperar um pouquinho para saber se realmente isso vai acontecer. Esse foi o discurso que pelo menos eu fiz aqui algumas vezes. Agora, com essa notícia, já encaixaram aí que, muito provavelmente, se prosperar, será mais ou menos como foi feito o contrato do Lucas Moura. Eu não sei, eu imagino que com investimentos, investidores, uma ajuda financeira, uma coisa mais ou menos nessa linha. Também acho que o patamar financeiro do Lucas Moura, embora seja um bom salário pelo mérito dele, não atinge nem de perto aquilo que a vida financeira, o salário desses últimos tempos do Oscar. Então é uma coisa... olhando antes de acontecer, se acontecer, uma coisa irreal. É a chamada venda de ilusão. Eu não ouvi o São Paulo mergulhar de cabeça nessa informação. Não ouvi ainda. Mas já que estão falando, é possível que tenha mesmo alguma coisa. Eu acho que o Oscar, se ele viesse agora para o São Paulo, numa condição normal, ele viria por uma condição de, digamos assim, generosidade, uma posição semi-voluntária, sabe, aquilo que já foi dito aqui. Quando você pode me pagar, eu vou jogar. Com 31 anos, ele tem ainda competência para ser titular de São Paulo, fácil. Para jogar bem no futebol brasileiro, fácil. Tudo isso a gente sabe. Agora, é uma notícia que amanhã já estará esvaziada. Pelo que eu fiquei sabendo nas últimas horas, ele não decidiu bater o martelo para voltar para o futebol brasileiro. Isso não está, pelo menos ninguém confirmou. As últimas informações é que ele não decidiu ainda.
voltar para o futebol brasileiro. Imagino porque esteja ele, o staff, todos estão analisando propostas, o melhor caminho a seguir agora, aquelas coisas todas, uma gestão de carreira correta. Então, eu não acredito muito nisso. Sinceramente, Mário, eu acho que essa notícia ainda, para mim, é uma notícia vazia. Ainda, para mim, é uma notícia vazia. Se o São Paulo levar a sério mesmo aquilo que anunciou, essa compra foge totalmente de quem pretende apertar o cinto. Asmar. Né? Tem essa situação aí do Oscar. Eu acho que muitos brasileiros, clubes brasileiros vão aparecer, né, atrás do Oscar. Realmente não tem nada definido se o Oscar vai ou não voltar para o Brasil. Já foi uma vontade do Oscar voltar para o Brasil. Ele conversava, inclusive, tentou pedir liberação para o clube chinês, né, para o Xangai Port da China. Quando o Vanderlei falar, se quiser voltar, vai ser de uma forma voluntariosa, eu duvido muito, tá? Eu duvido muito. Eu acho que um jogador desse vai ser caríssimo ainda, tá? E ainda mais por todo esse patrimônio que a gente falou dele. Por outro lado, o Luciano, tá? Ele pode sair do São Paulo. O Luciano já interessou a clubes do Catar, a clubes da Arábia Saudita, e hoje, aos 31 anos, o jogador pode deixar o clube porque ele se abre à possibilidade de transferência. Embora a diretoria saiba da intenção do jogador, a cúpula de futebol do São Paulo garante que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atacante até o momento. O Luciano, né, abrindo aspas para ele disse o seguinte na última quarta-feira, depois da derrota pro Juventude no Morumbi. Ele falou sobre o seu futuro. Abre aspas para o Luciano, ele disse o seguinte: queríamos terminar a temporada ganhando em casa, para nossos familiares, para nós e para a torcida. Agora é ir para o último jogo, depois para as férias e ver quem vai ficar ou não para melhorarmos. Se eu fico, eu não sei, disse o Luciano, né, sobre essa situação da permanência dele ou não. Já o Zubeldia disse que a equipe precisa de, no mínimo, 5 jogadores, tá? 5 jogadores, Bruno Prado, foi o que disse o Zubeldia. Bruno Prado, Luciano podendo sair, você acha que o São Paulo deve fazer esforço para o Luciano permanecer? É um jogador muito importante. E outra, Zubeldia tá certo? Precisa de, no mínimo, 5 reforços. Enfraqueceu aquele São Paulo campeão da Copa do Brasil um ano atrás, Bruno? Bom, o time é mais ou menos do mesmo nível, que às vezes ganhar a Copa dá a impressão de que houve uma grande mudança, uma reestruturação, e não houve isso no São Paulo. É um bom time, não é um time ruim, é um bom time. É um time que não tem condição de brigar por um título brasileiro por pontos corridos. Em Copas, dá para ele brigar. Eu costumo dizer que os times aqui, a diferença entre eles não é tão grande. E nas Copas fica menor ainda. Eu acho que aqui no Brasil, nós temos na Série A 3 níveis ali de times. Times nota 7, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Times nota 6, um monte. Aí nota 5, o Atlético Goianiense, o Cuiabá, o Juventude, que foi melhor e se salvou, o Criciúma, o Vitória, que também se salvou. E aí, por isso que às vezes caem times desse bolo nota 6, quando 1 ou 2 desse bolo nota 5 vão um pouco melhor, cai um time desse bolo nota 6, que era o Atlético Paranaense. Podia ter caído o Bragantino, que ano passado foi o 6º colocado, podia ter caído o Fluminense, podia ter caído o Atlético Mineiro. Mas a diferença não é muito grande, acho que os blocos são 7, 6 e 5. Então, numa Copa, 6, o São Paulo está nesse bloco do 6, do nota 6, ele pode ganhar de um time do bloco nota 7, como ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. Mas o time não mudou muito, é mais ou menos isso. Mas para ganhar o campeonato de pontos corridos, provavelmente não vai sair dos times do bloco nota 7. Eles não são tão melhores que os outros, mas num campeonato que é de regularidade, eles vão fazer mais pontos que os outros, eles vão tropeçar menos. Então é isso. O São Paulo ele tem que jogar muito dentro da sua realidade. Foram 4 anos de mandato do Júlio Casares como presidente do clube. 3 de um primeiro mandato e esse ano foi o primeiro do segundo mandato. Ele tem mais 2.
ganhou títulos, é verdade, isso é um fato. Na gestão Júlio Casares, o São Paulo ganhou 3 títulos, um paulista, uma Copa do Brasil, que foi o mais importante, e uma Supercopa do Brasil, que é um torneio de um jogo só, mas enfim, é um título oficial. Ganhou 3 títulos, São Paulo não ganhava nada. Isso aconteceu, é um fato, tá? Faz parte da gestão Júlio Casares. Mas a questão, o time está se reestruturando para chegar nesse nível de brigar de igual para igual num brasileiro por pontos corridos com Palmeiras, Flamengo, atualmente o Botafogo entrou nesse bolo? Não, até agora não. Se vai começar a partir de agora com esse plano de reestruturação financeira, se vão seguir em frente, se vão levar direitinho, do jeito que está planejado, pode ser que comece uma reestruturação para daqui a alguns anos o São Paulo estar nesse patamar de Palmeiras, Flamengo e nesse momento também o Botafogo. Mas não houve, nessa gestão de, por enquanto, 4 anos do Casares, uma reestruturação do São Paulo na parte financeira, na parte como um todo. Ganhou títulos, que é legal, é bom. Mas é um São Paulo que não mudou muito de patamar. É um time que pode ser competitivo nas Copas. São Paulo, acho que os treinadores que passaram, aí eu não sei se é total mérito ou um pouco de sorte. Acho que os treinadores que passaram recentemente, quase todos foram bons. O Fernando Diniz foi bem no São Paulo, o Crespo foi bem, o Rogério foi bem, o Dorival foi bem. Carpini não dá nem para contar, que foram 18 jogos, não deixaram o Carpini trabalhar. E o Zubeldia eu não acho ruim, não. Acho que o Zubeldia tá na média ali, acho que ele faz mais ou menos o que é possível. Talvez pudesse fazer um pouco melhor, mas tá dentro. Então, é isso, é um time que nas Copas pode brigar, nos pontos corridos o que pode conseguir é o que conseguiu esse ano. 6º lugar, com um pouco mais de sorte, 5º, não sai muito disso. E se tiver num ano ruim ou for avançar muito nas Copas, ele vai brigar embaixo, como já brigou em outros anos, como o Atlético Mineiro acabou brigando esse ano, o Fluminense acabou brigando esse ano, campeão da Libertadores do ano passado. Então é isso, para melhorar, para subir de patamar, precisa de reforços, mas tem que deixar claro o que vai ser o objetivo nos próximos anos. Reestruturar o clube para daqui a alguns anos ser um time competitivo para valer, que entra num brasileiro por pontos corridos para lutar por título daqui a 3, 4 anos, não sei quanto tempo. Ou trazer jogadores para tentar, mais uma vez, numa Copa dar tudo certo e ganhar uma Copa, que foi o que aconteceu no último ano. Então é uma escolha que a diretoria tem que fazer e tem que deixar muito claro para a torcida. Não adianta querer vender uma ideia, não, ano que vem nós vamos brigar pelo título brasileiro. Se brigar é porque aconteceu muita coisa fora da curva. O São Paulo hoje é um time ali de brigar por vaga em Libertadores e nas Copas, se der tudo certo, chegar longe. Poderia ter chegado na Libertadores esse ano, caiu nos pênaltis pro Botafogo. Foi por um detalhe, o Botafogo até jogou melhor, mas São Paulo levou pros pênaltis. Se passa no Botafogo, pegaria o Peñarol. Poderia passar pelo Peñarol e não seria nenhum absurdo ganhar uma final do Atlético Mineiro. Por detalhes, você poderia ter chegado muito longe, mas não quer dizer que o time se reestruturou. O Fluminense do ano passado ganhou a Libertadores e é um time que esse ano brigou para não cair até a última rodada. O São Paulo é mais ou menos desse patamar. Eu queria te perguntar do Jamal Lewis, hein, Bruno? Jamal Lewis foi uma baita decepção no São Paulo, né? Lateral esquerdo. Ele voltou para a Inglaterra para tratar uma lesão no tornozelo e provavelmente nem se reapresenta para pré-temporada em 2025. É mais um estrangeiro que é uma baita decepção no São Paulo, né, Bruno? É um jogador da Irlanda do Norte, né? E ele pertence ao Newcastle, mas antes ele não estava jogando lá, ele estava emprestado na 2ª divisão, acho que no Norwich. E, assim, nos jogos que ele fez no São Paulo, ele se mostrou assim, um jogador bem abaixo, tecnicamente, do que se exige na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não conhecia o jogador quando ele chegou aqui, mas quem contrata, imagino que tenha buscado informações, tenha observado, enfim. Mas é um jogador que até agora se mostrou bem abaixo e não deve permanecer mesmo. Outro que chegou no meio do ano também foi o Santiago Longo, jogador argentino que veio do Belgrano, que em alguns jogos não foi nem para o banco, aí jogou contra o Botafogo no domingo e fazia muito tempo que não jogava e não foi bem no jogo. Também é um jogador que nas chances que teve até agora também se mostrou bem abaixo do que se exige para a Série A do Campeonato Brasileiro. E muitos falavam, né? Quando o time ele é eliminado, perde alguns jogos, falam o Zubeldia não dá chance para o Santiago Longo. Cara, uma coisa é você achar que um cara que devia ser titular e outro reserva, mas esse reserva, ele está sempre jogando. Então aí é uma opção do treinador, você pode concordar, discordar. O André Silva, por exemplo, é um cara que aprovou, deu certo. Ele não é um titular absoluto, alguns podem achar que ele deveria ser, mas ele está jogando. Quando o cara não está jogando,
é porque ou ele está muito abaixo tecnicamente ou fisicamente, ou teve alguma questão disciplinar. O treinador não é maluco de deixar o cara encostado. Hoje você pode levar 12 para o banco. Se você não leva o cara, algum motivo forte tem. Então, às vezes, tem a opção tática e técnica, mas isso envolve uns 16, 17 jogadores. Quando o cara não está nem nesse bolo, e quando não é relacionado, ele não está nem entre os 23, né? Porque pode relacionar 23, o treinador não é maluco, né? Porque realmente Bruninho, não está entregando. A gente tá voltando aí, tá? Pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode concluir, Bruninho. Então, tem alguns jogadores no São Paulo, e o time passa por essa reestruturação, ou na teoria vai passar, né? É o que está planejado, que não jogam muito pouco, né? Que foram contratados e que não funcionaram. Esses dois que chegaram no meio do ano, o Lewis e o Santiago Longo. O Galopo é um cara que joga muito pouco e também toda hora. Tinha que botar mais o Galopo. Ele está há 2 anos e meio no clube. Ele teve um momento ali de alguns meses em 2022, aí teve uma lesão de cruzado. Mas, como eu falei, se o cara não está nem entre os 17 que estão sempre jogando ali, ou às vezes nem no banco de 23, não tem maluco comandando o time. É porque o cara realmente não está entregando, ou está muito abaixo, opção técnica existe. Eu acho que o Nestor devia ser titular, ele não é, mas ele está sempre jogando, está sempre entrando. Não é um cara que está encostado. Quando o cara está encostado, quase não joga, é que realmente ele está muito abaixo. Fala, torcedor tricolor, tudo bem com vocês? Hoje vamos acompanhar aqui uma matéria do Globo Esporte referente ao Luciano, né? Luciano tem sondagens de clubes árabes e pode deixar o São Paulo. O jogador vê possível transferência com bons olhos e chance de fechar um contrato vantajoso financeiramente na reta final da carreira. Aqui, ó. Artilheiro do São Paulo, na temporada com 18 gols marcados, o atacante Luciano recebeu sondagens de clubes do Catar e da Arábia Saudita e pode deixar o tricolor na janela de transferências. Depois de recusar propostas na temporada passada por causa dos sonhos de conquistar a Copa do Brasil, o jogador agora se abre à possibilidade, já que aos 31 anos se vê em um momento para atuar fora do país e construir um pé de meia na reta final da carreira. Segundo pessoas próximas ao jogador, as conversas envolvem valores muito acima do que o São Paulo pode pagar ao jogador numa eventual renovação. Ele tem contrato até o final de 2026. Embora a diretoria saiba da intenção do jogador, a cúpula de futebol garante que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atleta até o momento. O que se sabe é que, por causa das dificuldades financeiras de 2025, o clube precisará reduzir a sua folha salarial e abrir mão de jogadores. O São Paulo, porém, não deve facilitar a saída de Luciano para um clube brasileiro, já que a repercussão seria negativa com seu próprio torcedor. Assim, a tendência é que, caso a saída se confirme, Luciano opte por deixar o país. Contratado em 2020, Luciano se tornou um dos principais atletas da equipe nos últimos anos. Ele tem 148 jogos, sendo 124 deles como titular. Nesse período marcou 53 gols e foi campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024. Então, galera, se vocês quiserem ver aí a matéria completa, com vídeos e tudo, tá lá no GE. É só entrar na página do GE, lá do São Paulo, que vocês conseguem ler, visualizar os lances aqui do jogo entre o São Paulo e Botafogo, né? E é isso aí. E aí, galera, o que vocês acham? O Luciano precisa deixar o São Paulo? Vocês acham que vai ser bom para ele? Vai ser bom para o São Paulo? Porque o São Paulo, quando ele está em campo, né, vira muito dependente dele, porque ele só joga ali no centro do campo, né? Ele deveria jogar como segundo atacante, mais próximo ao Caleri, né? Mas isso não vem acontecendo. Ele vem buscar muito jogo aqui atrás, e aí gera aquela discussão. Luciano é meia? Não é meia? Na verdade, ele é um segundo atacante, mas que não joga como um segundo atacante. Enfim, mesmo assim, ele marca muitos gols aí. Inclusive, é o artilheiro do São Paulo na temporada. Bom, galera, o que vocês acham aí? Ele deveria sair? Deveria continuar? Pensando no São Paulo de 2025.
Comente aí embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? Um abraço!